Olá galera, beleza? Sou o Cauã Teixeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cauã Teixeira de Oliveira Silva. E hoje, galera, no vídeo de hoje é um vídeo de anime sobre os 10 melhores vilões de One Piece. Gente, eu já tinha feito um vídeo sobre os 5 melhores vilões de Naruto. Quer dizer, ia ser 10 melhores vilões de Naruto. Só que acabou que eu, como em Naruto tem pouco vilão, eu acabei falando de 5 e falta falar do Danzo também naquele vídeo, né? Falei do Madara, Kaguya, Sasuke e Obito. E Pain. Só faltou falar do Danzo, pois é. Enfim, mas aqui eu vou falar dos 10 melhores vilões de One Piece, tirando Gecko Moria. Uma coisa, gente. Esse vídeo aqui vai ser minha opinião, tá bom? Você pode falar a opinião de vocês, do que você acha desses 10 vilões de One Piece, mas essa é a minha opinião, tá? Então, por isso que não vai ter o Gecko Moria aqui, porque eu acho ele um vilão ruim, um péssimo vilão, né? O objetivo dele, né, de fazer um exército de zumbis, aí capturar o Luffy pra ele roubar a sombra dele, fazer e botar a sombra do Luffy num zumbi que tava dormindo há mais de 400 anos. Não, cara, não é bom não. Não é bom não. Não, ele não é um bom vilão. E afinal, o Luffy, ele faz o Luffy, né, correr atrás dele. Nossa, não. Mano, é um vilão muito ruim. O Gecko Moria não é bom. Não é um bom vilão. Pois é. Então, eu vou deixar ele de fora e vou falar de outros vilões incríveis, casca-grossas do anime de One Piece. Essa vai ser a última vez que eu vou fazer vídeo de anime na sexta-feira. Como eu sempre faço. Toda sexta-feira eu faço cada vídeo sobre anime, seja de Naruto ou de One Piece, certo? Ou de outro anime também, tá bom? Então, por isso que é a última vez que eu vou fazer esse tipo de vídeo de anime na sexta-feira, mas semana que vem eu faço ou na segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, ou até no sábado e no domingo, certo? No meio da semana, certo? Então, bora comigo então falar dos 10 melhores vilões de One Piece. Então bora! Don Quixote do Flamingo. Don Quixote do Flamingo, ele tem o objetivo de destruir Dressrosa. Ele tomou o reino de Dressrosa, pediu dinheiro pro rei Riku do terceiro rei de Dressrosa. Ele pediu dinheiro, né? Dinheiro, e aí eu... Quer dizer, eu esqueci um motivo porque que ele pediu dinheiro, mas ele pediu dinheiro pro rei Riku, e aí ele fez todos os cidadãos de Dressrosa darem dinheiro pra ele, o máximo que puderem. Só que era mentira, porque depois o do Flamengo usou o rei Riku e fez ele machucar todos os cidadãos de Dressrosa para que todos odiassem o rei Riku, e aí o do Flamengo iria se tornar o rei de Dressrosa. Ele também ia destruir Dressrosa para fazer um outro novo país, certo? Só que não deu certo, porque depois o Luffy o enfrentou e o derrotou e mandou ele preso para Impel Down. Da mesma forma que ele derrotou o Crocodile e mandou ele para Impel Down, que ele não queria destruir a Alabasta, e aí roubou a água, a chuva do reino da areia de Alabasta, o país da princesa Nefertari Vivi. E ele quase destruiu o reino de Alabasta da Vivi, roubando a água do país, certo? Ele roubou, beleza, certo? Ele roubou, e aí o Luffy foi lá e o derrotou. Mas perdeu 2 vezes pra ele, aí depois na última luta ele conseguiu derrotar, certo? Enfim. Mas aqui contra o do Flamengo, o Luffy teve algumas dificuldades contra o do Flamengo, mas ele conseguiu o derrotar.
certo? Enfim, então, do Flamengo é um grande vilão, é um baita de vilão, é um cara cruel, impiedoso, como diz o LoL aqui, mas ele, putz, o cara é, nossa, o cara é, putz, nossa, o cara é, mano, cruel demais, pô, o cara, tipo, viu que o LoL tinha traído ele quando ele era subordinado do Flamengo, e quando ele chegou pro do Flamengo dizendo que queria destruir tudo ao lado do Flamengo, e aí ele sumiu com o irmão dele, o coração, pra curar a doença dele e tal. Uma doença rara que não podia ser curada. Enfim, não vou entrar em detalhes, né? Porque não é um vídeo sobre o LoL, é sobre o do Flamengo, certo? Enfim, certo? Então, do Flamengo é um baita vilão. Bom, certo? Vamos para o nono vilão, tá bom? Nono vilão de One Piece é o Akainu. Quer dizer, ele é um marinheiro. Ele é atualmente o almirante de frota da Marinha, que antes era um almirante normal. Até ele disputar contra o Aokiji para quem teria o cargo de almirante de frota da Marinha. E quem ganhou foi o Akainu. Isso lá em Punk Hazard no Novo Mundo. Por isso que você vê que lá no arco de Punk Hazard de One Piece tem lava, fogo e gelo e neve, porque os dois travaram uma luta lá, disputando quem ficaria com o cargo de almirante de frota da Marinha. E quem ganhou foi o Akainu e quem perdeu foi o Aokiji. E aí o cara ficou vagando pelo mar. E aí depois entrou pro bando do Barba Negra, certo? Enfim, esse é o Akainu, que é um marinheiro que carrega a justiça nas costas. Sim, eu sei. Muita gente vai falar, mas ele é um marinheiro, sei o que, sei o que, sei o que. Sim, eu sei que ele é um marinheiro, gente. Eu sei que ele é um marinheiro. Mas, pô, o cara matou o Ace. O cara matou o irmão mais velho do Luffy, pô. Então, ele sim é um vilão. Chamou até o Barba Branca de perdedor, que fez o Ace ficar louco, etc. Enfim e tal. Então, esse é o Akainu. Grande vilão também. Que agora é o almirante de frota da Marinha, que é o cara que mais odeia o Luffy, que quer matar muito o Luffy. Só que acabou que a única oportunidade dele de matá-lo foi lá em Marineford, quando o Ace se jogou na frente e ele acabou matando o Ace, né? E aí ele morreu. E aí o Luffy entrou em colapso de choro, né? Enfim. Oitavo vilão de One Piece é o vilão Barba Negra. Barba Negra, né, que, putz, caramba, ele em One Piece é um cara, nossa, mano, eu acho que é o pirata mais perigoso de One Piece. Putz, o cara não para de arranjar aliados, subordinados. O cara quer fazer um país que seja afiliado do governo mundial, que é o sonho dele. Ele não queria fama, ser um pirata famoso, não. Ele queria estar no topo do mundo. E tá no topo do mundo. Ele virou um Yonkou, roubou o poder do Barba Branca lá em Marineford, criou uma tripulação de peso com Catarina Devon, alguns prisioneiros de Impel Down, que eu já esqueci o nome, um caçaceiro que foi preso de Impel Down, o Shiryu da chuva e etc. E o cara, nossa, o cara tá caçando um monte de Akuma no Mi pra dar pros companheiros do bando dele e também quer poder, ele quer poder, poder. Ele tá, tipo, muito além. O cara tá, tipo, o cara virou o pirata mais forte do anime. Antes era o Barba Branca e agora é o homem mais forte agora do anime, né? Porque ele roubou o poder do Barba Branca, que era o seu pai, né? E aí ele entrou e ele saiu da tripulação, matou o Tati, que tinha uma Akuma no Mi, que ele sonhava ter.
E aí o Ace foi atrás dele e o Ace foi derrotado. E o resto a gente sabe, né? Que ele foi capturado pela marinha e ia ter a execução dele, certo? Enfim. E Barba Negra, putz, o cara, ele tava avançando de uma forma pra obter o One Piece muito incrível. O cara, ele já tem poneglyphs, capturou a Pudding, a 35ª filha da Big Mom, né? E capturou ela pra fazer ela que leia os poneglyphs. Ô, louco, Barba Negra tá agindo de uma forma rapidez, hein? Luffy não pode ficar pra trás, não. Barba Negra, ele tá quase conseguindo. Pois é. Luffy não pode perder pro Barba Negra de forma alguma. Pois é. 7º vilão de One Piece, Rob Lucci. Rob Lucci não eu não acho um vilão, é só um inimigo dele, que é do governo, né? O governo mundial, né? Disse que o Luffy é um inimigo jurado à marinha e jurado ao governo mundial também. Então, né, ele é uma briga com o governo mundial lá em Enies Lobby para resgatar a Robin, né? Declarou guerra contra o governo mundial. Algum pirata já fez isso? Não, né? Nenhum. Só o Luffy, né? Pois é, né? Enfim. Então, o Rob Lucci, ele... o cara tava na CP9. O cara era um pilar muito forte. Era um pilar da CP9 muito forte. Cara, nossa... Teve a luta mais difícil entre ele e o cara conseguiu ganhar. Aí os dois se enfrentam de novo lá em Egghead e o Luffy ganha. E é provável que o Luffy ganhe dele de novo na guerra que vai acontecer agora em One Piece, né? Caramba. Então, o Bedo tinha um inimigo, não é um vilão. Mas tá bom, é um vilão de One Piece, tá bom. Vamos dizer que ele é um vilão, tá bom? Enfim. Certo vilão de One Piece, Kaido. Kaido, eu já fiz, né, vídeo sobre o arco do País de Wano e falei sobre o Kaido, porque que ele quer, né, eu disse, né, que a ambição dele é, na verdade, criar uma tripulação com usuários de Akuma no Mi. E também, outra coisa que eu esqueci, é que ele também queria colocar a Onigashima em cima da capital das flores e destruir todo o país de Wano. Exatamente. E ele conseguiu? Bom, na verdade não, porque teve um pirata de chapéu de palha que o impediu e o derrotou. Pois é, enfim, é isso. Esse é Kaido. Agora o 5º vilão. Não sei se vai dar tempo de falar de todos os 10 vilões de One Piece. Acho que só vai dar tempo de falar, eu acho que só de mais 2. Galera, acho que só vai dar tempo de falar de mais 2, tá bom? Então tá. Esse é Kaido. Vamos agora para Big Mom. Big Mom, ela é uma pirata que ama doces, viciada em doces, comida, tem uma doença alimentar, tudo que ela deseja comer, se não tiver ela destrói tudo. Ela tinha um sonho de fazer todas as raças viverem em harmonia. Homens peixes, sereias, minks, humanos e gigantes. Ela teve inimiga até dos gigantes, porque ela matou o Joru, um dos guerreiros de Elbaf, né? A terra dos gigantes, que tá tendo até o arco recentemente de One Piece. E aí ela matou o Joru, e aí ela virou um ódio para os gigantes imenso. E aí ela virou uma inimiga para eles, né? E a Big Mom, ela queria fazer uma festa do chá, né? Com um casamento arranjado com Sandy e a sua 35ª filha Pudding. Só que aí o Luffy impediu que isso acontecesse. E isso fez ela
Ficar doida e louca. E acabou, gente. A gente faltou falar do Crocodile e do Emu. Só que eu vou deixar pra falar deles em outro vídeo, porque o vídeo já tá ficando longo demais, tá bom? Então é isso, vou indo nessa. E tchau, galera. Até amanhã. Ou até mais tarde.